Pois bem, queridos, boa noite, a paz de Cristo, Deus possa abençoar a sua vida. Sou o pastor Renildo Lima e nós estamos aqui mais uma vez nesta noite para gravar mais um estudo para seu elevo espiritual. Sabemos muito bem que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos, na verdade, um amigo verdadeiro, poderoso, que está conosco todos os dias e nos fazer vencer. Porém, por outro lado, nós temos o inimigo também que trabalha para destruir a nossa comunhão com esse Deus, com esse Cristo tão poderoso. Então, na verdade, o tema desse estudo é cinco provas de que nós temos que cinco elementos, na verdade, que nós temos que comprovam que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Eu sei que a Bíblia ela tem muitos outros capítulos e versículos que nos mostra sobre a salvação em Cristo, né? Mas eu quero separar aqui 5 versículos, ou seja, 5 tópicos que nos provam que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Certo? Então, quero começar aqui com você, livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, a qual andou por toda a terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Então, primeira epístola de João também, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai dizer que o Filho de Deus se manifestou ali na parte B para desmanchar as obras do diabo. Então, todos nós andávamos em trevas, em pecado, né? Cometendo pecado diante de Deus, e quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, confessamos diante de Cristo, nós fazemos aliança com Cristo, deixamos a vida de pecado para lá ou para trás, mas nós criamos automaticamente o inimigo para trabalhar contra as nossas vidas e fazer nós pecarmos contra Deus. Quem é esse inimigo? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou a mente e o entendimento do povo, e o mundo jaz no maligno. Esse maligno é Satanás, que trabalha para ver a nossa derrota, certo? Então, Jesus é o único que pode salvar o homem de seus pecados. Não tem outra forma de nós sermos salvos se não for pela remissão através do sangue de Cristo, né? Nosso Salvador. Existem religiões que falam de Cristo, mas só fica na palavra, só pronuncia o nome de Cristo, né? Mas na verdade eles não servem a Cristo, não praticam a sua palavra e nem demonstram santificação diante da sociedade, ok? Então, 5 provas de que afirma que nós estamos salvos, certo? Jesus disse assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, e também no capítulo 6, versículo 48 e versículo 50. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro, nem dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, não existe
nenhuma outra forma de salvação sem ser por Cristo Jesus. Ele mesmo disse, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, com o fardo sobrecarregado, e tomai sobre mim, e tomai sobre vós o meu fardo, que é leve. Então, Jesus é o único mediador que traz para nós a salvação. E não existe outro, nem espiritismo, nem nada nesta terra, nem as obras, que muitos dizem que são salvos pelas obras, nem as obras, nada dessas coisas vai trazer salvação. Salvação é pela graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Que diz que a salvação é pela graça. Graça significa favor imerecido, mesmo que você faça qualquer tipo de coisa, dê cesta básica, faça boas obras, mas você não terá o mérito para a salvação. Só em Cristo Jesus, certo? Então, nós temos aí 5 tópicos que provam que nós somos salvos em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Certo? Segundo tópico aqui, o sangue de Jesus tem poder contra o pecado e contra o diabo. Então, o sangue de Cristo, ele não é somente para limpar os nossos pecados, mas ele também é poderoso contra todas as ações de Satanás. Então, se você quer salvação é em Cristo, se você quer libertação também é em Cristo, e se quer proteção contra a força maligna é em Cristo. Porque não há como nós vencermos o espiritual, o mundo espiritual das trevas, pelo poder da carne. Não, só vamos vencer o mundo espiritual das trevas pelo poder de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Ok? Então tá aí palavra poderosa da parte de Deus, o nosso eterno. Bom, no segundo tópico aqui, a libertação do pecado e das maldições. Olha que interessante. O sangue de Jesus resgatou o homem da maldição do pecado e trouxe de volta para Deus. Foi o seu sangue que é derramado na cruz que trouxe a salvação e aproximou o homem de Deus e pode socorrê-lo enquanto vive aqui na terra. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Certo? Então, o próprio Jesus Cristo, ele nos justifica. Nós éramos pecadores e através do sangue derramado de Cristo fomos reconciliados com ele, regenerados, transformados, lavados e remidos no teu sangue. Romanos 5, versículo 8 e 9. Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. Então, só através de Cristo que nós somos salvos da ira, né? Que está reservado para todo aquele que não quer viver uma vida de santificação ou na presença de Deus. E é importante lembrarmos que a primazia da vinda de Jesus não foi trazer carro novo, casa nova, dinheiro no bolso, não. Isso você consegue com seu esforço, com seu trabalho, escolhendo bem a sua profissão, tomando decisão correta, atitude correta, né? Se esforçando. Não. Aí você consegue isso e não precisa ser crente para ter esses bens materiais. Agora, para entrar no céu, precisa confessar os seus pecados diante de Cristo para ser lavado e remido através do teu sangue, né? E aí alcançar a salvação. Então esse é um dos primeiros pontos que nos garante salvação. É ser lavado, remido no sangue de Jesus. Ok? A Bíblia afirma que em Jesus, o seu sangue, e através do seu sangue, o homem é perdoado de seus pecados. Temos a redenção pelo seu sangue.
e a remissão dos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. A salvação foi adquirida a preço de sangue. Não foi comprada com prata, com ouro, com obras, com bens materiais, não. Há quem diga que a salvação é de graça. Salvação é de graça para você que resolveu servir a Cristo em espírito e em verdade. Por quê? Porque alguém pagou a sua dívida. Lembra que quando você tem alguma dívida em algum lugar e alguém vai lá e paga a sua dívida, por exemplo, você deve uma loja e aí você não tem como pagar aquela loja, a dívida que você deve para ela. Aí alguém se compadece, tem compaixão de você e vai lá e paga a sua dívida. Para você, ficou de graça, mas a dívida foi paga, alguém pagou a dívida por você. Então a mesma coisa é com Cristo. A salvação pode ser de graça para nós, para você, para o ser humano, mas alguém pagou o preço pela salvação. Quem foi? Foi Cristo. E não foi com prata, com ouro e nem com obras terrenas. Foi com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E vale lembrar que ele fez isso por amor, mesmo sabendo que nós éramos destituídos do reino de Deus. Romano diz que nós somos destituídos do reino de Deus, mas através do sangue derramado na cruz por Cristo Jesus, que nos amou de tal maneira que se entregou assim por amor, né? Sem querer nada em troca, ele se entregou, mesmo sabendo que nós éramos pecadores, miseráveis, como diz Romanos capítulo 1, irreconciliáveis, mentirosos, arrogantes, prepotentes, fora do reino de Deus. Mesmo assim, Jesus morreu na cruz por nós. A Bíblia diz que possa ser que alguém ouse morrer por alguém que é bom, mas por alguém que é cheio de erros, de falhas e pecados, dificilmente alguém vai morrer por você. Amém? Só Cristo faz isso. Pois nós sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, né, como já falei aqui, que fomos salvos, mas pelo sangue de Jesus. Olha o que está escrito na primeira carta a Pedro, de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês ou de nós. Então Cristo, a Bíblia diz que tudo foi feito, ou seja, Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus, estava com Deus, fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por ele e por causa dele, sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então, já estava tudo consumado desde da fundação do século, né? Jesus Cristo já sabia de todas as coisas e ele mesmo se prontificou em morrer por nós. Olha que interessante esse comentário bíblico aqui, esse estudo. O sangue dos animais mortos em centros de ocultismo, colocado nas encruzilhadas, não salva, nem protege alguém do mal. Só o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, seu sangue tem a eficácia eterna, portanto tem valor até o dia de hoje e terá por toda a eternidade o valor, um sacrifício verdadeiro, único e capaz de transformar a vida daquele que crê, que aceita e que quer renunciar à sua vida de pecado para servir a ele. Não há sangue de touros, nem de animais, nem sacrifício do homem, nem sangue de galinha preta, nem de bode, nem lançado nas encruzilhadas, que pode proteger o homem, salvar o homem e mudar a história do homem. Quando a Bíblia fala homem, fala homem e mulher, no contexto geral. Só o sangue de Jesus que pode transformar, mudar a vida e proteger. No Salmo de número 127, lá no versículo 1 a seguir, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade,
em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não prover o pão de cada dia, em vão, inútil será levantar cedo, de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, se o Senhor não for o centro das atenções. Então, Cristo é o centro, Cristo é o Salvador, Cristo muda a história, Cristo é aquele que pode apagar o teu passado e reescrever para você uma nova história. Nós estamos falando aqui por mais ou menos de 5 pontos que nos garante salvação, que nós estamos salvos diante de Cristo, certo? Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12 e 14 ao 22. Presta atenção que a Bíblia vai dizer para nós: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso aqui está escrito no livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12 ao 22. Então, não tem como, a Bíblia diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Ou seja, no Velho Testamento, você vai encontrar isso em Hebreus, era necessário que o sacerdote fizesse o sacrifício todo ano, primeiro por ele, que era imperfeito, e depois que ele estava purificado por um tempo, ele entrava no Santo do Santo, apresentava o sacrifício a Deus, né? Emolava ali a novilha, e ali apresentava a Deus como sacrifício para que fosse coberto os pecados de todo Israel. Agora, na nova aliança, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 12, 14 ao 22, o sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, imaculado, 100% santo, ele entrou uma só vez e foi necessário para a redenção de todos os pecadores na terra. Agora, pastor, como é que eu alcanço essa redenção? Me encurvando diante de Cristo, renunciando ao meu pecado, confessando que Cristo veio em carne sobre a terra e que ele é o Filho de Deus e morreu na cruz por nós, para nossa salvação. Olha, a morte de Cristo é a única, por uma única vez, foi suficiente para a redenção, sem precisar de mais ninguém fazer sacrifício, vitupério no próprio corpo, sacrificar animais, né? Como hoje aí nós chamamos de ocultismo, que é aquele culto que ainda é apresentado, que é necessário fazer sacrifício de animais, ou até a própria pessoa se mutilar para achar que vai ser diminuir os seus pecados ou vai ser perdoado. Não precisa mais você fazer isso, porque o próprio Jesus Cristo já derramou seu sangue, teve a sua carne rasgada na cruz do Calvário, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a vergonha de Satanás, quebrou os aguilhões da morte para nos dar vida eterna e vida com abundância. Certo? Então, quem é que nos garante salvação? É Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício. Então, nós estamos aqui dentro da palavra, certo? Jesus se tornou esse sacrifício. Jesus se tornou esse sacrifício, morrendo ele mesmo, uma única vez para salvar o homem e não havendo mais necessidade de sacrifício de animais, de oferendas, como fazem certas religiões que usam o nome de Jesus em vão, mas não acredita que o seu sacrifício, a sua morte de cruz e ressurreição é suficiente para salvar. Então, a Bíblia diz que isto é como se você estivesse desconsiderando, né, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Livro de aos Hebreus, no versículo 9, o capítulo 9, versículo 28,
diz assim: assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Certo? Porque o texto dos escritos aos Hebreus não refere aqui o pecado de todos, porque Jesus não invade espaço. Jesus ele só entra onde ele é convidado. Então a redenção só vai acontecer na sua vida quando você se entregar a Cristo e de livre e espontânea vontade você dizer: Senhor, eu quero ser redimido, eu quero ser transformado, eu quero ter os meus pecados perdoados e quero ter uma oportunidade de ser santo e morar no céu contigo. Então, Jesus precisa que nós abrimos o coração para ele entrar. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai falar a redenção para muitos, né? Por quê? Porque muitos não vão crer, muitos não vão aceitar. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Você crendo ou não, Cristo morreu para perdão dos seus pecados, para a salvação da sua alma e de toda a sua família, de de toda a humanidade. Você crendo ou não, vai haver arrebatamento da igreja, vai haver o grande juízo, onde todo joelho se dobrará diante de Cristo e cada um de nós é responsável pelas suas ações e pelo seu comportamento. Então, a sua decisão hoje vai refletir no amanhã. O inferno existe, é verídico, e nós vamos trazer aqui um estudo sobre a veracidade do inferno, que ele existe, mas ele não foi feito para o ser humano, ele foi feito para o diabo e seus anjos. E como é que a pessoa pode ser condenada ao inferno? Pelas suas próprias decisões, porque a Bíblia diz que Jesus não tem prazer na morte do ímpio, certo? Vamos lá. Ainda no livro de aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A destra quer dizer direita. Jesus passou na terra 3 anos e meio, pregando a tua palavra, preparando os discípulos para dar sequência à sua palavra, ao seu evangelho. Depois que ele morreu e ressuscitou, lá em Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo... Vamos botar aí do versículo 30 a seguir. Ele ainda passou 40 dias com os discípulos, ensinando. E a Bíblia diz ali, em Lucas, que ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender a palavra, para continuar pregando a palavra. Certo? Então, e aí ele sentou à destra do Pai, retornou ao céu e sentou à destra do Pai. A destra ele sentou à direita do Pai. E a Bíblia diz que todo poder e controle nos céus e na terra foi passado do Pai para o Filho, foi passado de Jesus, ou seja, de Deus para Jesus. E agora ele disse: todo aquele que não vir a mim não poderão se chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para você ser salvo, você precisa confessar a Cristo. É um dos primeiros pontos para nós alcançarmos a salvação, para nós termos a certeza da salvação. E o segundo ponto é nós continuarmos aprendendo a palavra de Deus e nos redimindo diante da sua presença, renunciando às nossas vontades. A santidade é um processo de crescimento. A Bíblia apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dos homens. No passado, os homens e mulheres precisavam matar animais para serem aceitos por Deus. O texto aqui indica que o Senhor Jesus, como Cordeiro morto, satisfaz a exigência dos sacrifícios e ele é o Cordeiro que morreu uma vez para sempre por todos nós, por toda a humanidade. A pessoa não precisa mais fazer quaisquer sacrifício, pois o de Cristo é suficiente para redimi-las para Deus. Ou seja, o sangue de Jesus é o único que vai poder redimir você, transformar você para apresentar a Deus transformado
lavado, remido e com as vestes brancas como a neve. É o único que vai conseguir mudar a tua história. João Batista apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29. Quando João estava abrindo o caminho para o próprio Jesus, ele mesmo apontou Jesus e diz: eis aí quem é mais poderoso do que eu, a qual eu não sou nem digno de desatar a correia da sua sandália. Esse é o que eu falei para vocês, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 6, 9 e 12. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, 9 e 12. O apóstolo João viu Jesus como Cordeiro de Deus. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos, nações. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eita glória! Isso aqui é os atributos de Cristo, que desceu à terra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, retornou ao céu e foi recebido no céu como alguém que venceu a morte, quebrou os aguilhões da morte e estava agora digno de abrir o selo, digno de honra, de força, de glória, de majestade, de sabedoria e preparado para salvar toda a humanidade. E ele está dizendo aqui que ele não faz acepção de pessoas, salvar todos, línguas, povos, tribos e nações, de todas as espécies, rico, pobre, preto, branco, de todas as etnias. Ele é poderoso para salvar. Amém? A vinda de Jesus à terra foi a resposta de Deus aos ataques do diabo contra a humanidade, e o derramamento de sangue destruiu as obras do diabo. Através do sangue de Jesus. Quando Adão e Eva pecou lá no Jardim do Éden, que Deus fez a sentença e eles mesmos, Adão e Eva mesmo, criou uma barreira entre ele e Deus, na hora que Deus deu a sentença para eles, o Senhor disse, na mesma hora ele faz a promessa e disse: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente, que simbolicamente é uma figura de Satanás. E aqui, em Apocalipse, está cumprindo o que Deus tinha falado. Porque Jesus morreu, ressuscitou, derrotou o diabo e agora ele vem nos justificar do seu acusador. Romanos capítulo 8, versículo 34, ele disse que o próprio Jesus Paulo diz que o próprio Jesus é aquele que nos justifica. Por que ele nos justifica? Nós não precisamos do homem, do sangue de animais, de macumba, de oferenda aos demônios, de purgatório, como diz aí a Igreja Católica. Nós não precisamos destas coisas para nos justificar, porque o próprio Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós e é ele que justifica aquele que serve a ele em espírito e em verdade. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Amém? Porque Jesus já desfez as obras do diabo. O sangue de Jesus não é somente para libertar o homem de seus pecados, mas também lhe dá o acesso a Deus, o Pai. Agora, as pessoas têm acesso direto e com liberdade à presença de Deus, pois pelo sangue de Jesus, Cristo é aceito. Antes o homem estava debaixo da ira de Deus, mas agora o sangue de Jesus se derramou e dá ao homem o acesso ao Pai. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, lá no Velho Testamento, só o sacerdote tinha direito de clamar a Deus. Então, era necessário, porque só o sacerdote tinha autoridade de Deus para representar o povo, né? Para representar o povo. O sacerdote trazia todas as ofensas, todos os pecados do povo e apresentava a Deus através do sacrifício dos animais. Agora, quando Jesus morre na cruz do Calvário e ele dá o seu último suspiro, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora nós temos liberdade, através do derramamento do sangue de Jesus, de entrar no santuário e falar com Deus diretamente, tendo por intermediário somente o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele intercede com gemido inexprimível, e depois temos por intermediário o próprio Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus, à direita de Deus no trono, e ele intercede ao Pai ao nosso favor. Está entendendo? Porque ele deu sangue, derramou o teu sangue por nós. E agora nós temos acesso direto ao céu. Olha que coisa grandiosa, olha que privilégio que o Senhor preparou para nós, através do sangue de Jesus. Ok? Bom, Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Estamos livres da ira. Que ira é essa? O que está preparado para aquele que não quer aceitar Jesus como Salvador. Aqueles que conhecem a palavra e distanciou. A Bíblia diz que haverá maior rigor da condenação para aqueles que conhecem a palavra do que para aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer. Então você que está afastado, cuidado, retorne logo para os pés do Senhor. Você que está na presença, vigie para que você não venha cair. Nós que estamos de pé temos que vigiar para nós não cairmos e perdermos a nossa salvação. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz assim: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ok? Aí, em Hebreus, capítulo 19, capítulo 10, versos 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximamo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de toda a má consciência. Então, nós precisamos agora apresentarmos a Deus com a nossa vida transformada diante do santuário de Cristo, com a consciência tranquila de que não tem nada que possa me impedir de me aproximar de Cristo, de falar direto com Cristo e, acima disso, de entrar no céu pela porta com o Filho bendito do Pai. Por quê? Porque eu estou servindo a Cristo. Eu abandonei o pecado, renunciei às minhas vontades, né? a corrupciência, a prostituição, a lascívia, a inveja, a contenda, a usura. Abandonei todas estas coisas e agora eu estou com a minha consciência tranquila de que eu posso me aproximar do santuário de Cristo, do Santo do Santo, ter intimidade com o Pai, sem a minha consciência estar pesada. E a Bíblia está dizendo que isso nós temos que fazer com o coração limpo. Certo? Então, estamos agora no quarto ponto. Eu falei que foram mais ou menos 5 provas que garantem que nós estamos salvos. Certo? Quarto,
o sangue de Jesus permite, o sangue de Jesus nos dá a vitória contra o mal. Então, o que nós entendemos aqui é que além de nós sermos lavados e remidos no sangue de Jesus para a salvação, o sangue de Jesus também, deixa eu molhar a garganta aqui que o sangue de Jesus também, ele nos dá o livramento do mal. Não só a salvação, mas também o livramento do mal. O quarto ponto aqui, o sangue de Jesus nos dá vitória sobre o mal. O sangue de Jesus permite que o homem tenha o acesso a Deus e lhe concede vitória sobre Satanás. Olha o que vai dizer a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: eles, pois, venceram a Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face de morte, não amaram a própria vida, mas não amaram a própria vida por amor de Cristo. Ou seja, não tiveram nenhuma preocupação com a sua própria vida, mesmo na tribulação, na perseguição, tiveram o livramento da parte de Deus através do sangue de Jesus das obras do diabo. E não tiveram por preocupação com a sua própria vida, porque sabiam que mesmo se fossem mortos, né, como aqui está dizendo, os que vieram da grande tribulação, mas tiveram salvação. Tiveram salvação, porque não renunciaram ao nome de Cristo, não negaram o nome de Cristo, porque tiveram a certeza de que Jesus daria salvação. Assim a vida, assim viva a vida cristã, sabendo que Deus amou o que seu Filho morreu na cruz para lhe salvar, sabendo que Satanás foi derrotado pelo sangue do Cordeiro e que o mesmo sangue que derrotou Satanás dá a nós ou a você o direito de ser aceito diante de Deus. O diabo foi derrotado por Cristo e os espíritos ou os guias não têm mais poder sobre sua vida. Agora você pertence a Deus. Você que é espírita, você que é macumbeiro, você que conhece já a palavra, ou já ouviu a mensagem, ou tem sentido que Deus está te chamando, mas você tem medo de ser castigado, de receber retaliação por causa dos espíritos, aqui está a palavra da verdade. Ela está dizendo que o sangue de Jesus, que te purifica do pecado, também é poderoso e já derrotou o diabo. E a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus, o diabo não tem mais poder, nem os espíritos, nem os guias, nem os demônios, ninguém terá poder sobre a sua vida, porque ela agora está coberta, guardada pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Certo? Algumas religiões, elas se preocupam em ficar obrigadas a fazerem sacrifícios, oferenda aos demônios, todos os anos, para poder não ser castigadas, não ser martirizadas. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, não é mais necessário você fazer sacrifício, porque Ele já sacrificou por você, já pagou a sua dívida. Todos nós tínhamos uma dívida altíssima, que nós nunca seríamos capazes de pagar, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus morreu na cruz, derramou sangue, e Ele pagou a sua dívida, pagou a minha dívida, e você tem o direito de tomar posse dessa liberdade. A dívida está paga, só falta você se entregar a Cristo e pegar a sua carta de libertação da escravidão. Quem é o meu passaporte? Qual é a carta, o carimbo
do sangue de Cristo sobre a tua vida para você ser livre dessa escravidão diabólica. Liberdade em Cristo, porque nós temos liberdade em Cristo. Nós não somos obrigados, eu não sou obrigado, por exemplo, a ser pastor, pregar a palavra, mas eu tenho liberdade de fazer isto com amor, com graça, e também tenho liberdade, se hoje não quiser ser pastor, lógico que tem as consequências, eu não serei, mas eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser fazer na vida. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, ou seja, me convém, mas nem todas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou fazer porque eu tenho uma submissão e um respeito com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? É igual ao casamento. Você está livre para ir embora do seu casamento qualquer tempo que você quiser. Você não é obrigado a viver com a pessoa que você casou. Agora, você não vai por quê? Porque você tem um respeito e você sabe que a palavra de Deus diz que o casamento é um só. É um até que a morte o separe. E você tem um respeito para com seu cônjuge, né? Você quer viver com ele para toda a sua vida. Então você tem liberdade de ir e vir qualquer hora que quiser, mas você não vai. Assim é a palavra de Cristo. É viver na presença do Senhor. Eu não sou um escravo, eu sou uma pessoa livre, mas eu sinto prazer, depois que eu fui lavado e remido no sangue de Cristo, de viver em sua presença. E depois eu quero ainda alcançar posições maiores, que o apóstolo Paulo diz que quando eu for arrebatado, ou se o meu corpo for, se Cristo me ceifar, dizer que os meus dias encerraram na terra e me chamar a qualquer momento, para mim já aconteceu o arrebatamento. E eu serei ressuscitado no grande dia do arrebatamento primeiro, né? Porque a Bíblia diz: nós que estamos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos juntamente arrebatados ao céu, e o nosso corpo, que é corruptível, será transformado num corpo de glória, num corpo incorruptível, num corpo imortal. Então eu serei igual a Cristo e verei a Ele face a face como Ele é. É por isso que eu estou na presença de Deus. Porque eu quero ser salvo, eu quero alcançar o que a Bíblia diz, que o que Deus tem preparado para os salvos, os olhos não viu e não desceu o coração. É coisa inexplicável. Então vale a pena servir a Cristo, e você que está afastado, vale a pena retornar, ou você que nunca aceitou, vale a pena servir a Cristo. Certo? Caso nós tenhamos, ou você tenha, tido envolvimento com o ocultismo no passado, fique ciente de que uma coisa, através do sangue de Jesus, o homem está livre dos compromissos com despacho, oferenda, e os guias já não podem mais perturbá-lo. Você foi comprado por sangue eterno e é agora filho de Deus. Caso eles venham lhe perturbar, use a autoridade do nome de Jesus e expulsa eles e manda embora para longe de você. A Bíblia diz que Deus pega tudo que nós fizemos no passado, no tempo da ignorância, quando nós não conhecíamos a verdade, e joga tudo no mar de esquecimento, e agora deles o Senhor não se lembra mais. E no nome de Jesus agora, nenhuma condenação há contra a minha vida e contra aqueles que aceitaram a Cristo, porque agora, no nome de Jesus, eu tenho autoridade, no nome de Jesus, para expulsar os demônios. Sozinho eu não posso, na carne não posso, mas revestido de todo o poder de Deus, coberto com o sangue de Jesus, ele mesmo disse: o Pai me deu poder e autoridade, e este mesmo poder e autoridade eu vos dou. Se creres em meu nome, poderão fazer os milagres maior do que aqueles que eu fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa linda. Vamos para o quinto e último ponto que nos garante salvação, que nos dá garantia de salvação, de acordo com a palavra. Preste atenção, seu nome agora escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós agora somos de Deus. O seu nome, o nosso nome,
está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você não está mais condenado, mas agora você está salvo por Cristo Jesus. Você deve compreender que deve preservar, ficar firme em Jesus e crer em seu nome, e crer que seu nome está escrito no livro da vida. Isto quer dizer que quando você, ou quando nós, entrar no reino de Deus, o nosso nome é escrito no livro de Deus. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida não enfrentará a segunda morte. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês, ou que nos salvou, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Olha que coisa interessante e que nos garante a nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção. Ou seja, eu entreguei a minha vida a Cristo e agora eu tenho esperança, confiança, firmeza, que a redenção, que eu estou salvo em Cristo até a redenção. Que a redenção é essa? Quando todos aqueles que já morreram, aqueles que estão por vir e aqueles que estão na presença foram redimidos, nós estamos já na presença, já estamos salvos em Cristo, firmados na presença do Senhor, selados pelo Evangelho de Cristo para louvor da glória de Deus. Entendeu? Então, olha o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Olha aqui o porquê que você precisa confessar os seus pecados diante de um sacerdote, em uma igreja, diante de Cristo, em um lugar. Porque é preciso confessar. Jesus disse que se nós não confessarmos ele diante dos homens, quem é os homens? São os líderes das igrejas. E depois, diante da sociedade, com o nosso testemunho, declarando que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Como é que eu faço essa declaração? É falando verbalmente? Não. Possa ser que sim também, mas através do meu testemunho, através do meu compromisso com a palavra, através da separação, porque agora na presença de Cristo, para ser salvo, eu sou santo em Cristo segundo a Bíblia. O que significa santo? Significa separado, escolhido, guardado para um propósito, chamado para um propósito e guardado para um propósito. E quem é esse aqui? Somos nós, é você que aceitou Jesus, que confessou seus pecados e viveu na presença. Então, aqui em Apocalipse está dizendo, a você que permanecer fiel até o fim e alcançar a salvação, o próprio Jesus Cristo, que diz lá em Romanos, através do escrito de Paulo, lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 34, ele disse que o próprio Jesus confessa, justifica nós. Então aqui ele está dizendo, o vencedor será vestido de vestes brancas.
e de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Seu nome está escrito lá. E quando você chegar na entrada do céu, ele vai dizer: vinde, filho bendito do Pai, entrai pela porta estreita e tomai posse da herança que lhe pertence, está preparada desde da consumação, ou seja, desde o começo, desde o começo dos tempos, está preparado. Então, todo aquele que serve a Cristo em espírito e verdade está predestinado à salvação. A igreja de Cristo, que somos nós, estamos predestinados com um foco alinhado para a salvação em Cristo Jesus. Então seremos vestidos de vestes brancas, né? E o nosso nome não será apagado do livro da vida, e o próprio Jesus Cristo nos apresentará diante do Pai, e ele nos confessará a nós diante do Pai, dizendo: esse aqui, ó, me aceitou, me serviu, negou a sua vontade por amor de mim, do meu sacrifício, né? Estou aqui mais ou menos colocando para você como será isso, apresentado diante de Deus. Mas para isso eu preciso aceitar a Cristo, viver na presença de Deus, renunciar ao pecado, né? Olha a garantia de salvação. Estamos aqui encerrando já no 5º ponto. Os que não têm o nome escrito no livro de Deus irão adorar a besta no tempo do fim. Olha o que vai dizer a Bíblia para você que não quer viver na presença de Cristo e não quer aceitar Jesus como Salvador. Para os que não são salvos, melhor dizendo, né, que não estão embutidos aqui nesses 5 tópicos para a salvação. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, todos aqueles que não serviram a Cristo, não respeitaram a palavra, não aceitaram o Senhor, não obedeceram os mandamentos de Cristo, não foi achado o nome escrito no livro da vida e adoraram a besta. Quem é a besta? O próprio Satanás. Né? Serão condenados juntamente com ele. Capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha que coisa terrível. Então, vamos permanecer, vamos abandonar o pecado, vamos abandonar a prostituição, vamos servir a Cristo, prosseguir crescendo, conhecendo a palavra, para que o nosso nome esteja no livro da vida e o próprio Cristo confesse ao Pai que nós fomos resgatados por Ele e sejamos apresentados ao Pai. E não sejamos condenados e lançados no lago de fogo, que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que são aqueles que aceitaram Jesus, depois desviaram por causa do pecado, da carne, da prostituição, da riqueza, da lascívia, sabe? E a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, macumbeiros, idólatros, beberrões, os maldizentes, todos ficarão de fora. E aí? Aonde quer que você esteja, que vai assistir essa mensagem, esse estudo, corre depressa, aceita Jesus como seu Salvador, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E você que está novo convertido, prossiga crescendo, conhecendo a palavra, vivendo Cristo, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. E quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece a Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai se santificando e tendo a oportunidade, aumentando a oportunidade de entrar no Santo do Santo e também de entrar no céu com Cristo Jesus. Então aceite Jesus como Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Espero que você seja impactado por esse estudo, que você seja despertado para retornar a Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Inscreva-se em nosso canal, tá? Deixa aí o seu like aí e se inscreva no canal e compartilha para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas possível com esta palavra. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.